Bem-vindos para mais um episódio do nosso canal Evolua o seu propósito em movimento. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreve aí, acione as notificações através do sininho, compartilhe, divulgue, curta esse nosso canal independente que tem o único objetivo, ajudar você a ter mais equilíbrio na vida pessoal, na vida profissional e evoluir na sua carreira. Aliás, falamos aqui então do nosso segundo pilar. Primeiro pilar já falamos lá, autoconhecimento. Se você não viu, confira lá 4 episódios que nós gravamos sobre o autoconhecimento. Mas hoje falamos de carreiras e nesse pilar nós vamos abordar esse assunto tão importante que hoje está em constante mudança, efervescente cenário para as carreiras. Você fala mais em uma carreira. Era muito comum há 20, 30 anos atrás você entrar numa empresa para fazer a carreira naquela empresa, não é isso? Mas hoje não. Hoje as coisas mudam muito. Não se fala mais no singular e sim no plural. Carreiras. Afinal de contas, agora as pessoas têm 2, 3, 4 carreiras, algumas inclusive simultâneas. Isso porque as profissões mudam, as informações mudam, as necessidades mudam, tudo muda muito rápido. Então, temos que estar preparados. Para te ajudar nessa jornada, nós vamos tratar neste pilar de 4 assuntos que eu escolhi, um episódio para cada um deles. Hoje nós falaremos da transição de carreira. Dado que existem várias carreiras, como eu faço para migrar de uma para outra? Como é que eu me preparo para fazer isso? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas nos próximos episódios, vai anotando aí, prepara aí, toda quinta-feira um episódio novo. Vamos falar sobre como então eu busco novas oportunidades, talvez dentro da mesma empresa, na mesma área, como é que eu me preparo para pesquisar e descobrir novas chances no mercado de trabalho. Falaremos no terceiro episódio sobre networking, importante rede de relacionamentos nesse processo. E por fim, vamos falar das habilidades comportamentais, hoje absolutamente fundamentais para que você possa se manter e se desenvolver no seu trabalho. As habilidades comportamentais chamadas soft skills. Tá legal? Então vamos começar hoje falando, meus amigos, sobre esta questão aqui de transição de carreira. O pessoal fala assim, Sérgio, puxa, e agora? Eu acho que eu vou ter que mudar de carreira, já estou cansado do que eu faço, quero fazer alguma coisa nova. E aí eu acho que nós temos que ter, como sempre, um bom planejamento, né? Eu entendo que, primeiramente, você deve se questionar sobre, afinal de contas, o porquê, né? Você está querendo mudar de carreira. Mais do que isso, meus amigos, entender o que é sucesso para você. Porque as pessoas buscam muito a mudança de carreira atrás de sucesso, né? Então cuidado, porque o sucesso não é só o ganho financeiro, não é só o status daquele cargo. Hoje o sucesso se mede de outras formas. Por exemplo, uma pessoa bem equilibrada pessoal e profissionalmente, ela pode ter muito mais sucesso, se sentir bem, ter um conceito de ter alcançado o sucesso sem necessariamente estar buscando dentro das empresas subir apenas para poder até às vezes saciar a expectativa dos que estão à sua volta, amigos, família, colegas da empresa. Então, primeira coisa, acho que é importante você questionar o porquê dessa transição. Depois que você fez essa análise, vão aqui 5 dicas legais para você ponderar nesse processo de transição de carreira. A primeira dica é justamente falar e ponderar sobre quais são os seus reais interesses, né? Os seus reais interesses. Afinal de contas, o que você gosta de fazer, né? O que te dá prazer, satisfação. O trabalho não precisa ser um fardo, né? O trabalho pode fazer e deve fazer sentido para a sua vida pessoal. Então, pergunte-se aí, quais são os seus interesses? O que você curte fazer, né? Isso é muito importante. Descobrir uma nova carreira onde você possa encontrar aquele estado de flow. Lembra que nós já falamos? Um termo da psicologia positiva que significa que você encontrou ali uma realização, que você encontrou uma imersão em algo que faz o tempo parar, né? Você fica tão entretido naquela atividade e aquilo te faz muito bem. O trabalho pode ter flow, deve ter flow. Além dos interesses, eu colocaria como importante você relembrar quais foram os teus melhores momentos.
na sua carreira, né? Em que situações você se sentiu bem, né? Onde você se sentiu pleno, plena, né? Aonde que efetivamente você se viu realizando algo que te deu prazer, te deu reconhecimento, te deu satisfação. Relembre então a sua jornada de carreira. Terceira dica importante é você pensar sobre as suas habilidades e competências, né? Habilidades e competências. Afinal, no que você é bom, né? No que você se destaca, né? Quais são as habilidades fundamentais que você faz e que aquilo também te preenche, aquilo que você manda bem. Isso vai ser muito importante na hora de você definir qual será a sua possível nova carreira. Além disso, é muitíssimo importante você falar com as pessoas que fazem ou trabalham naquela carreira que você está pensando em migrar. Então converse com as pessoas, entenda como que é o dia a dia delas, quais são as principais dificuldades, como que essas pessoas se realizam e procure se enxergar, né, realizando o que essas pessoas fazem. E por fim, vai mais uma dica legal, que é você experimentar. Experimentar. Muito comum também as pessoas, né, ficarem um pouco ansiosas para fazer essa transição, né, e simplesmente abandonam a carreira atual para depois se dedicar à próxima. Eu dou uma dica, procure antes disso, depois de falar com as pessoas, experimentar, né? Então se você quer abrir um negócio próprio, por exemplo, comece experimentando, sem investir muito recurso, talvez um e-commerce, talvez se associando a alguém, talvez fazendo essa atividade nas horas vagas que você tiver dentro da tua atividade, talvez até temporariamente usando um pouquinho o final de semana, mas experimente para não tomar nenhuma decisão precipitada. Para te auxiliar ainda mais nesta reflexão, eu falo agora de uma teoria super importante chamada âncoras de carreira. Vem comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, vamos então falar sobre essa teoria da âncoras de carreira desse autor aqui chamado Edgar Schein. O que ele traz nesse estudo? Ele traz para nós 8 possibilidades de caminhos diferentes para uma nova carreira. Então é muito importante você refletir nesse novo processo de trabalho, nesse novo projeto que você estiver desenhando. Afinal de contas, né, juntando isso com a reflexão sobre os teus interesses, qual o estilo de carreira que mais lhe agrada? Importante você refletir sobre isso. Ele traz nessa teoria 8 possibilidades, 8 âncoras de carreira que definem, né, dão suporte a determinadas atividades profissionais. Então a primeira âncora que ele fala é sobre a especialização. São aquelas pessoas que querem uma carreira para se tornarem especialistas sobre determinado assunto. Pessoas que querem ser dedicadas ao assunto e, sabe, focar, ser referência naquele assunto, ser especialista em determinada atividade. A segunda âncora é a gerência. Aqui são as pessoas que gostam de liderar, gostam de ter subordinados, gostam de ter equipes. São pessoas que para elas o poder, o controle é muito importante na atividade, ela se sente bem comandando. Então seria uma carreira ligada à gerência. A terceira âncora que ele nos traz é sobre a liberdade, junto com a autonomia. É você escolher uma carreira onde você tenha liberdade de atuação, liberdade de horário, liberdade de decisões. Se você está pensando num novo projeto, veja se te interessar a liberdade e a autonomia, quando que você poderá, né, usar esta âncora, né, que te dá a possibilidade de você não depender de outros, não prestar contas a outros. Então, se você preza por liberdade e autonomia, veja direitinho o caminho que você está imaginando trilhar. A quarta âncora que ele nos traz é a âncora do empreendedorismo. São aquelas pessoas que querem ter um negócio próprio. Então, para isso também você tem que ponderar um pouco o seu perfil, né? Relembre os melhores momentos da sua carreira. Se você está querendo ir para o lado da âncora de carreira do empreendedorismo, né, procure verificar na sua jornada de vida em que situações você teve uma visão empreendedora ou você exerceu atividades do empreendedorismo, né? Em que momento, né, surgiu para você a ideia de ter um negócio próprio? É a quarta âncora. Na quinta âncora, ele fala sobre a estabilidade e segurança. Então muitas pessoas querem ter segurança no trabalho, segurança do salário, segurança de fazer uma carreira mais tranquila, mais sólida, no sentido de não ter muitas turbulências e muitas mudanças e alterações no meio do caminho. Então essa é a âncora da segurança, da estabilidade.
A sexta âncora são daquelas pessoas que se dedicam a uma carreira a defender e estudar, né? Enfim, representar uma causa específica. Por exemplo, tem pessoas que hoje trabalham em causas em prol do meio ambiente, por exemplo. Então são pessoas que se dedicam a trabalhar em ONGs, em institutos, ou ensinando pessoas ou comunidades, viajando para defender essa causa. Então se você tem uma causa pela qual você acredita que vale a pena lutar e vale a pena se entregar em uma nova carreira, você está aqui atingindo então a sexta âncora da teoria do Edgar Schein. A sétima âncora é o desafio puro, né? São aquelas pessoas que gostam de atividades onde geralmente elas são desafiadas, né? Sabe aquela situação onde ninguém faz, ninguém consegue, e você fala, não, eu gosto de fazer isso, eu vou provar que eu sou capaz de fazer. Então são pessoas ligadas pelo desafio puro de fazer algo que os outros não conseguem. E por fim, a oitava âncora é a âncora do estilo de vida. São aquelas pessoas que, como vimos no pilar 1 do autoconhecimento, no episódio 4, são pessoas que priorizam o equilíbrio pessoal e profissional, né? Hoje, com o trabalho remoto, por exemplo, muitas pessoas, né, estão repensando as suas carreiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem observado um movimento que está sendo chamado de a grande renúncia, porque nunca, né, nós tivemos tantos trabalhadores pedindo demissão, até muito em função das reflexões, das experiências que tiveram com a pandemia, a possibilidade de, dentro de casa, desenvolver outras atividades, né? E que com isso trouxeram para essas pessoas um reposicionamento sobre o sentido do trabalho, sobre o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Então, se você está pensando, meu amigo e minha amiga, em fazer uma transição de carreira, dê uma boa analisada, né, em quais das âncoras aqui você se encaixa, porque isso vai facilitar a sua decisão. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre como buscar uma nova oportunidade, o que eu preciso fazer para migrar de cargo, migrar de empresa, migrar de área, enfim, nós vamos tentar te ajudar um pouco nisso aí também. Tá legal? Eu vou mandar hoje um abraço todo especial para os amigos da Fininvest. Afinal de contas, tivemos ali 3 a 4 anos, né, juntos, fazendo grandes projetos, grandes trabalhos, e lá deixei e tenho até hoje na minha vida, felizmente, grandes amigos, né? Mandar um abraço lá para o meu amigo Eládio, grande mestre, ícone Eládio Rosa. Mandar aí um beijo carinhoso para Fernanda, um beijo carinhoso para Tati, um beijo carinhoso para Márcia, para Gisele, para Vanilda, para o Tiago, para o meu filhão Getúlio, enfim, grandes amigos, né? E depois a gente fala de mais gente, porque é gente pra caramba aí, gente muito amiga e querida. Tá legal? A gente vai se ver no próximo episódio. Toda quinta-feira vem um episódio novo para você. A gente se vê. Um abraço grande. Tchau!